Você já reparou que alguns dos maiores clubes do mundo simplesmente não têm estádio próprio? Sim, times gigantes com milhões de torcedores, história pesada e títulos enormes, jogando em casas que não são deles. Cruzeiro, Flamengo, Inter de Milão, PSG, a lista é mais absurda do que parece. Mas afinal, como isso aconteceu? Falta de dinheiro, decisão estratégica ou política envolvida? Hoje no Periferia da Bola você vai descobrir por que esses clubes vivem como inquilinos, mesmo sendo gigantes do futebol mundial. Eu sei, pessoal. Eu passei muito tempo sem postar vídeo. Eu peço desculpas pra vocês porque fiquei muito tempo afastado aqui do canal, né? Mas eu tive alguns problemas pessoais, algumas situações que eu tive que parar pra poder resolver. Mas fiquem tranquilos, tá tudo resolvido agora e eu tenho uma novidade excelente que o canal tá vindo com tudo. Com muito conteúdo de curiosidade do mundo da bola, dos clubes mais periféricos, mais alternativos. E eu tenho certeza que vem muita coisa legal aí que vocês vão curtir pra caramba. Agora sim, vamos de uma vez pro vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo de hoje falando de um gigante do futebol brasileiro, o Cruzeiro. Bicampeão da Libertadores, dono de uma das camisas mais pesadas do país e, curiosamente, sem casa própria. Isso mesmo. O Cruzeiro manda seus jogos no Mineirão, o famoso gigante da Pampulha. Um estádio histórico, palco de títulos, finais e momentos marcantes, mas que não pertence ao clube. Na prática, o Cruzeiro divide, ou melhor, sempre dividiu, esse estádio com outros clubes e ainda depende de concessões do governo, já que o Mineirão é do estado de Minas Gerais e é administrado por uma empresa privada. E nem sempre foi assim. Lá atrás, o Cruzeiro teve seu próprio estádio, o Barro Preto, mas ele era pequeno demais para acompanhar o crescimento do clube e acabou sendo demolido. Durante reformas do Mineirão, o time já teve que rodar por outros estádios, como o Independência, o Ipatingão e até a Arena do Jacaré. Ou seja, literalmente um time sem endereço fixo por um tempo. E aí vem a pergunta, o Cruzeiro alguma vez já pensou em ter o seu próprio estádio? Sim, já existiram planos no passado, mas eles nunca saíram do papel e acabaram sendo abandonados ao longo dos anos. Ou seja, hoje não existe nenhum projeto concreto avançado. E aí que entra a alfinetada. Enquanto o Atlético Mineiro construiu a Arena MRV e tem sua casa novinha em folha, o Cruzeiro segue pagando o aluguel para jogar. Gigante dentro de campo, mas fora dele ainda mora de favor. E agora a gente vai para a Itália, onde a rivalidade é enorme, mas o endereço fixo é o mesmo. Lazio e Roma, dois clubes tradicionais apaixonados com torcidas que se odeiam, mas que ironicamente dividem a mesma casa. Sim, ambos mandam seus jogos no icônico Estádio Olímpico de Roma, um estádio gigantesco, histórico, palco de Copa do Mundo, Olimpíadas, mas que pertence ao governo italiano. Ou seja, nem Roma nem Lazio são donas da própria casa. É tipo dois irmãos que brigam o dia inteiro, mas ainda continuam morando com os pais. Desde os anos 50, os dois clubes utilizam o Olímpico como casa fixa. Antes disso, até passaram por outros estádios menores na cidade, mas nada que realmente tornasse um patrimônio próprio. E aí você pensa, mas com tanto dinheiro hoje em dia já devem ter resolvido isso. Então, mais ou menos. A Roma, por exemplo, já tentou várias vezes sair dessa situação. Teve um projeto de estádio próprio chamado Stadio della Roma e depois reformulado como Stadio di Pietralata. Mas adivinha? A burocracia italiana, questões ambientais, política e o projeto vivem em atraso. Até hoje, nada concreto saiu do chão. Já a Lazio parece até mais tranquila com essa situação. Não tem um projeto sólido avançado no momento e segue firme no Olímpico, dividindo o estádio com o maior rival. Ou seja, a rivalidade é gigantesca, mas na hora de pagar o aluguel, os dois estão no mesmo boleto. E no fim das contas, Roma e Lazio são gigantes do futebol italiano, mas continuam jogando como visitantes, mesmo quando são mandantes. E se você acha estranho o rival dividindo o estádio, espera até ver esse outro caso aqui. Milan e Inter de Milão, dois gigantes europeus, múltiplos campeões da Liga dos Campeões e que dividem simplesmente um dos estádios mais icônicos do mundo, o San Siro. Ou se quiser ser mais técnico, Giuseppe Meazza. Sim, até o nome já dá briga. O Milan chama de San Siro, a Inter chama de Giuseppe Meazza, e nenhum dos dois é o dono. O estádio pertence à prefeitura de Milão, ou seja, estamos falando de dois clubes bilionários que jogam no estádio público. Mas calma que fica melhor.
eles não só dividem o estádio, como também alternam detalhes técnicos. Quando é jogo do Milan, o estádio muda a decoração, cores e símbolos. E quando é da Inter, tudo muda de novo. É literalmente um Airbnb de luxo do futebol europeu. Historicamente, o San Siro foi construído pelo Milan lá em 1926, mas depois foi vendido para a prefeitura. A Inter passou a dividir o estádio anos depois, e desde então virou essa convivência, digamos, intensa. E aí vem a pergunta, eles não querem sair dessa situação? A verdade é que eles querem, e faz tempo. Tanto o Milan quanto a Inter já anunciaram projetos para um estádio novo, inclusive um plano conjunto para demolir o San Siro e construir uma arena moderna no mesmo local. Mas a Itália sendo Itália. Burocracia, debates públicos, preservação histórica e o projeto que vive travado. Mais recentemente surgiram planos separados, cada clube estudando ter a sua própria arena. Mas até agora, nada saiu do papel. Resultado, os dois gigantes europeus, com história absurda, torcida global, dividindo casa até hoje. Porque dentro de campo, eles brigam por tudo, mas fora dele, continuam no mesmo endereço. E agora voltamos para o Brasil para falar de um dos casos que provavelmente é um dos mais simbólicos de todos quando falamos de clubes gigantes que não têm estádio próprio. E mais uma vez, dois rivais, Flamengo e Fluminense. Dois gigantes do Rio, histórias completamente diferentes, mas um detalhe em comum, nenhum dos dois tem estádio próprio. E o mais curioso, eles dividem simplesmente o maior palco do futebol brasileiro, o Maracanã. Palco de Copa do Mundo, finais históricas, gols eternos, mas que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, Flamengo e Fluminense jogam em casa que não é deles. E isso já vem de muito tempo. O Maracanã foi inaugurado em 1950, justamente para a Copa, e desde então virou a casa dos grandes clubes cariocas, especialmente o Fly-Flu. Antes disso, o Fluminense até tinha o seu próprio estádio, nas Laranjeiras, e que foi importante no início do futebol brasileiro, mas ficou pequeno com o passar do tempo. Já o Flamengo nunca teve um estádio à altura da sua torcida. E aí que vem a parte interessante. O Flamengo hoje é o clube mais rico do Brasil. Isso sem sombra de dúvidas, né? E finalmente resolveu mudar isso. Existe um projeto concreto para a construção de um estádio próprio, com planos mais recentes envolvendo a região do gasômetro no Rio. A ideia é ambiciosa, um estádio moderno, grande, com cara de potência mundial, mas ainda está em fase de planejamento, negociações e burocracia, ou seja, vai demorar. Enquanto isso, segue no Maracanã. Já o Fluminense segue mais na dele. Não tem hoje um projeto sólido, avançado para o estádio próprio, e continua utilizando o Maracanã como casa principal. Ou seja, no maior clássico do Rio, ninguém realmente é mandante, né? E fica aquela provocação inevitável, enquanto outros clubes do Brasil já construíram suas arenas modernas, Flamengo e Fluminense seguem dividindo o mesmo teto. Gigantes dentro de campo, mas ainda sem uma casa para chamar de sua. E adivinha só quem vem agora na nossa lista? Pois é, mais uma vez, dois rivais dividindo a mesma casa. Cara, eu tô até pensando, isso aí daria até um bom tema de um vídeo, né? Rivais que dividem a mesma casa. Se você gostou dessa ideia, então não deixa de colocar aqui nos comentários, porque quem sabe aí, esse pode vir nos próximos dias, né? E se você acha que dividir estádio é coisa de europeu ou apenas do futebol brasileiro, então bora pra Colômbia. Milionários e Independiente Santa Fé. Dois dos maiores clubes do país, rivais históricos e adivinha? Pois é, mesma casa. Os dois mandam seus jogos no estádio El Campín, em Bogotá. Um estádio grande, tradicional, palco de Copa América, mas que pertence ao governo da cidade. Ou seja, mais um caso clássico de gigantes que jogam de aluguel. E aqui a situação é praticamente um espelho de outros clássicos pelo mundo. Torcida rival, clima pesado, história de confrontos, mas na hora do jogo todo mundo entra pelo mesmo portão. É quase que um condomínio do futebol. Historicamente, o El Campín sempre foi um centro do futebol em Bogotá. Os dois clubes cresceram jogando ali. Diferente de alguns clubes europeus, aqui nunca houve uma transição clara de ter um estádio próprio e vender, como é o caso do Milan. Eles já nasceram e se consolidaram dentro de um estádio público. E aí vem a pergunta, existe plano para mudar isso? Até hoje não há nenhum projeto concreto forte para que Milionários ou Santa Fé construam um estádio próprio. Já surgiram ideias, conversas, mas nada avançado de verdade. No fim parece que dentro de campo o clássico é pegado, é tenso, a rivalidade é pura, mas fora dele, os dois seguem dividindo o mesmo endereço. Ah, mas vale citar uma coisa aqui, hein? Existe projeto de reforma do El Campín, tá?
Não existe um projeto sólido aí de construção de um estádio próprio para Milionários ou Santa Fé, mas uma reforma grande aí que vai tornar a estrutura do El Campín muito melhor. E isso existe sim, tá? Inclusive eu tá colocando umas fotos aqui para vocês poderem conferir os projetos que tem aí, né? O projeto que tem à disposição. E agora a gente vai pro Chile para falar de um dos clubes mais populares desse país sul-americano. E é claro, né? O meu favorito entre eles, a Universidade de Chile. A Laú, como é conhecida, manda seus jogos principalmente no Estádio Nacional de Santiago. Um estádio gigante, histórico, também palco de Copa do Mundo, finais importantes, mas que pertence ao governo chileno. Ou seja, mais um gigante jogando de aluguel. E olha que a história aqui é longa, hein? A Universidade de Chile nunca teve um estádio próprio de verdade. Desde sempre, o clube depende de estádios públicos ou emprestados. E nem sempre é só o nacional. Dependendo da situação, reformas ou eventos, o time já precisou mandar jogos em outros estádios pelo país. Ou seja, às vezes nem casa fixa eles têm. Agora você pode pensar, mas isso não incomoda um clube desse tamanho? Olha, incomoda e muito. Eu vou falar que eu tive uma viagem recentemente para o Chile, né? E ali tendo muito contato com torcedores, com o povo chileno mesmo, né? Dali de Santiago. Eu percebi que até uma certa zoação com os torcedores da Laú, né? Por parte dos torcedores do Colo-Colo e agora mais recentemente dos torcedores da Universidade Católica, que teve um estádio completamente renovado, né? A Claro Arena. Eles ficam zoando os torcedores da Laú e falam que, pô, vocês nem estádio vocês têm, cara. Vocês estão querendo reclamar de quê? Vocês estão querendo exaltar que tipo de grandeza? Então, tipo assim, é até uma, como eles dizem, né? Uma broma, né? Uma piada, uma zoação que eles usam, né? Pra meio que desmerecer a Laú. Há anos existem promessas, projetos, ideias para construir um estádio próprio. A torcida cobra, a diretoria fala, mas até hoje nada saiu do papel. Entre dificuldades financeiras, questões políticas e falta de definição, o projeto vive aquele limbo eterno. Enquanto isso, outros clubes sul-americanos já avançaram, construíram arenas, modernizaram suas estruturas, e a Universidade de Chile segue sem uma casa para chamar de sua. Gigante no Chile, mas no fim das contas, continua sem endereço fixo. Bom, mas agora a gente vai para a Holanda e nós vamos falar de um dos clubes mais populares do mundo e também, talvez, o maior do futebol holandês. Berço de Johan Cruyff, escola de craques e respeito mundial, mas com uma história curiosa fora de campo. Diferente de muitos dessa lista, o Ajax já teve estádio próprio, o De Meer Stadium. Era a casa do clube por décadas, raiz tradicional totalmente do Ajax. Mas tinha um problema, ficou pequeno. E aí nos anos 90 o clube tomou uma decisão ousada, abandonou o estádio próprio, que depois foi demolido e vendido, para se mudar para uma arena moderna, a Amsterdam Arena, hoje conhecida como Johan Cruyff Arena. Desde o início ela foi construída como um projeto da prefeitura de Amsterdã, junto com diversos investidores privados. Hoje o Ajax até tem uma parte das ações, mas é minoria, ou seja, tecnicamente ele trocou um estádio próprio por uma sociedade. E aí entra aquela reflexão interessante. O Ajax abriu mão de ter uma casa 100% sua, para ganhar estrutura moderna, mais receita de um estádio padrão europeu. E deu certo, mas o preço foi esse, nunca mais ser absoluto dono da sua própria casa. Hoje em dia não existe nenhum movimento real para construir um novo estádio próprio para o clube, ou nem mesmo para comprar uma maior parte dos direitos da Johan Cruyff Arena. Mas até o momento, pelo menos, tem funcionado muito bem para eles. Ah, por essa aqui eu acho que vocês não esperavam, hein? Vamos agora para a França para falar de dois clubes que eu acredito que vocês não imaginavam que também não tinham estádio próprio. E nós vamos começar com o PSG. Elenco estrelado, investimento pesado, ambição europeia, mas com um detalhe curioso, não tem estádio próprio. Sim, o PSG manda seus jogos no Parque dos Príncipes, um estádio icônico, moderno, com clima absurdo, mas que pertence à Prefeitura de Paris. Ou seja, um clube bilionário jogando num estádio público. E isso dura desde sempre, tá? O PSG nunca teve um estádio próprio de verdade. Desde a sua fundação em 1970, o clube sempre utilizou o Parque dos Príncipes como a principal casa. E agora vem a parte interessante. Nos últimos anos, o PSG tentou comprar o estádio. Sim, o clube quis assumir o controle total do Parque dos Príncipes, mas a Prefeitura de Paris bateu o pé e disse, não está à venda. E o resultado? O PSG começou a estudar seriamente a construção do estádio próprio. Já existem planos sendo analisados, possíveis terrenos fora da cidade e projetos sendo discutidos, mas até agora também nada saiu do papel. E aí entra a ironia, né?
um dos clubes mais ricos do planeta, com investimentos praticamente ilimitados, mas que ainda depende de ter um estádio que não é seu. Enquanto isso, vários clubes menores pela Europa já têm suas arenas próprias, com controle total e mais autonomia financeira. No fim das contas, o PSG até pode dominar dentro do campo na França, mas fora dele, ainda depende da prefeitura. E seguindo na França, agora é a vez de um dos clubes mais tradicionais do país. Vamos falar do Olympique de Marseille. O Marseille manda seus jogos no Stade Vélodrome, um estádio gigantesco, moderno e reformado para Euro, com uma das torcidas mais intensas da Europa. Mas adivinha, também pertence à prefeitura local. Ou seja, é mais um gigante europeu jogando em uma casa que não é dele. E aqui a situação é parecida com a do PSG. O clube até tem uma relação fortíssima com o estádio, o Vélodrome é praticamente um sinônimo de Marseille, mas juridicamente não manda em nada. Já deu problema inclusive, hein? Por muitos anos o clube reclamou dos custos de aluguel e das condições impostas pela prefeitura. Em alguns momentos a relação ficou bem tensa, com ameaças de buscar alternativas fora do estádio. E sobre ter uma arena própria, já existiram discussões, ideias, mas nada de concreto avançou. E hoje o cenário é claro, o Marseille continua no Vélodrome, sem controle total e sem um projeto real saindo do papel. E aí vem aquela reflexão, um clube histórico com uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, mas que no fim das contas ainda joga numa casa que pertence à cidade, gigante na arquibancada, mas no contrato apenas um inquilino. E agora nós vamos para a Romênia, para falar também de um clube histórico, campeão da Champions, mas que também não tem um estádio próprio. FCSB. Talvez você conheça ele pelo nome antigo, Steaua Bucareste, um dos clubes mais tradicionais do leste europeu, campeão da Champions League de 1986, que inclusive eu falei em um vídeo aqui desse canal, hein, onde eu falo dos campeões esquecidos da Champions. Vou até colocar o vídeo aqui, ó, no card aqui em cima da tela, tá bom? Quando eu terminar esse vídeo aqui, você pode ir lá e confere, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Pois é, mas hoje o Steaua Bucareste atual ainda vive uma situação bem peculiar. O FCSB, ou Steaua Bucareste, Estrela Bucareste, como você preferir, manda os seus jogos na Arena Națională, em Bucareste, um estádio moderno, padrão UEFA, palco de grandes jogos, mas que pertence à prefeitura da cidade. Ou seja, mais um gigante também jogando de aluguel. Mas aqui tem um detalhe que deixa tudo mais interessante. O clube original, o Steaua, tinha sim o seu estádio próprio, o Ghencea. Só que, após uma disputa judicial com o exército romeno, que era o antigo dono do clube, o FCSB perdeu o direito de usar o nome, o escudo e também o estádio. Resultado, o Ghencea ficou com o clube ligado ao exército, e o FCSB virou literalmente um time sem casa. Desde então, passou a jogar na Arena Națională, e em alguns momentos até em outros estádios menores. E sobre construir um estádio próprio, bom, já existiram ideias, planos e até promessas, mas até hoje também nada de concreto saiu do papel. Ou seja, um clube campeão da Europa que perdeu identidade, perdeu estádio e hoje depende de um campo que não é seu. E aí fica aquela provocação pesada, né? Tem clube que nunca teve estádio, mas o FCSB, bom, esse aqui teve e foi chutado. Bom, a verdade é que no futebol moderno, ter um estádio próprio não é tão óbvio quanto parece. Tem política, tem dinheiro, tem estratégia e às vezes também tem o comodismo, né? Tudo isso envolve. Agora eu quero saber de você. Qual outro clube você acha que deveria entrar nessa lista? Eu tenho certeza que eu posso ter deixado algum escapar, então se você tem alguma sugestão, coloca aqui. Quem sabe eu não faça talvez uma parte 2, né? E como eu disse anteriormente, se vocês quiserem um vídeo que fala sobre rivais que dividem o mesmo estádio, deixa aqui nos comentários, porque com certeza material não vai faltar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve aqui no Periferia da Bola, para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho também, tá? Porque aqui a gente vai além do óbvio no futebol. Tamo junto e até o próximo vídeo.